Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Por várias vezes nos meus vídeos, olá Margarida, eu tenho falado que o problema das pessoas não é a falta de fé. Não é a falta de fé. Nem tudo você resolve com a fé. Nem tudo você resolve com a oração. Nem tudo você resolve indo à igreja. Às vezes, o que está faltando em você é entendimento, é compreensão, é discernimento. Para você poder sair da situação que você está ou avançar. Não é falta de fé. Fé todo mundo tem, até o diabo tem. O problema do ser humano é a ignorância. O que é a ignorância? É a falta de conhecimento. E a Bíblia já fala sobre isso. Que a falta de conhecimento faz a pessoa sofrer. Tem muita gente que acredita que só quem está fora da igreja que vai para o inferno. Tem muita gente que acredita que somente os que estão fora da igreja é que não prestam. E que está dentro da igreja, especialmente no altar, são os escolhidos, são os abençoados, são os ungidos. As pessoas pensam assim. Por que elas pensam assim? Porque elas desconhecem o que está escrito aqui. Às vezes você pensa que as mensagens na Bíblia são apenas para os de fora. Para aqueles que não conhecem a Deus. Você se engana. Existe muito mais mensagens para os de dentro do que para os de fora. E eu quero provar isso para você. Você acha que todo mundo que está dentro das igrejas, todo mundo que prega a palavra de Deus é de Deus e vai para o céu e vai ser salvo? Você se engana. Eu vou provar para você que isso é mentira. O pastor, normalmente, ele prega para os de fora. Mas e os de dentro? Não precisam se consertar? Os de dentro não precisam parar de mentir, de adulterar, de prostituir, de enganar, de ludibriar, de manipular? Veja quantas palavras. Os de dentro precisam. Às vezes, você encontra mais pessoas falsas dentro dos templos do que fora. Às vezes você encontra mais pessoas mentirosas dentro das igrejas do que fora. Mas a mensagem sempre é para os de fora, como se os de dentro fossem imperfeitos, como se os de dentro fossem santos. Quando acontece com os de fora, é o diabo. Quando acontece com os de dentro, é perseguição. Colocaram isso na sua cabeça. E como você não tem entendimento da Bíblia, você acredita. Quando acontece alguma coisa, alguma tragédia com os de fora, foi o diabo. Aquela pessoa não era de Deus. E quando acontece uma tragédia com os de dentro, não, é perseguição. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, as cartas às igrejas, tem uma mensagem na igreja de Laodiceia que é para os de dentro e não para os de fora. Quando diz o seguinte, assim, versículo 16, Apocalipse 3,16, assim, porque é morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Veja. Assim, porque és morno
e não és frio, nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Quem disse isso? Foi o pastor? Foi o bispo? Foi o sumo sacerdote? Foi o apóstolo? Olá, Lê, obrigado pela tua ajuda. Quem disse isso, amigo? E para quem essa mensagem foi dirigida? Para os de fora ou para os de dentro? Então, a maioria das mensagens são para os de fora, que não está errado. Mas e os de dentro? Não precisam se consertar? Ou o simples fato de frequentar uma igreja já é suficiente? Ou o simples fato de você dar o dízimo, a sua oferta e cantar na igreja já é suficiente? É aí que você se engana. A igreja moderna é o retrato desse versículo. Ela não é quente, nem é fria. Ela é morna. Significa, ela agrada todo mundo. Ela é de acordo com o lugar, com a temperatura. Essa igreja que nós estamos vivenciando, essa igreja que está se alastrando, essa igreja morna, essa igreja moderna que mais cresce no mundo. Porque é obra do diabo, não de Deus. Deus condena. O cristão não tem duas caras. O cristão não tem duas personalidades. O cristão ou ele é ou ele não é. Então, as mensagens dos pastores sempre são para os de fora. Os de fora estão endemoniados. Os de fora são perturbados. Os de fora são caídos. E eles, que são moderninhos, que são populares, que mentem, que enganam, que manipulam as pessoas, eles não têm problemas, eles estão salvos. É que você não conhece a Bíblia. Essa mensagem de Apocalipse da igreja de Laodiceia é justamente para a igreja e não para os de fora. E eu digo mais, e não tenho medo de errar nisso, Deus terá muito mais misericórdia para uma prostituta, para um narcotraficante, para um terrorista, do que para um pastor. Escuta o que eu estou dizendo para você. Deus terá muito mais misericórdia no seu julgamento para com uma prostituta, para com um narcotraficante, para com um homossexual, seja o que for, do que para um pastor que está enganando as pessoas, que está omitindo a verdade para ter recursos, para ter dinheiro, para ter popularidade. Misericórdia Deus vai ter para com os de fora. E ira Deus vai ter para com os de dentro. Então você, pastor, cuidado. Você que trabalha para agradar o seu líder. Você que mente para agradar o seu líder e o seu sistema. Você que mente para as pessoas para ter recursos financeiros. A ira de Deus vai ser contra você. E a misericórdia de Deus será contra os de fora. Acredite se quiser. Eu estou provando na Bíblia. O que mais tem é gente safada, sem vergonha, dentro das igrejas. Não estou generalizando, mas é uma grande maioria. Gente mentirosa, descarada. Gente que compra e que não paga. Gente que está devendo e finge que não deve ninguém. Gente que engana. Gente que tem duas caras. Gente que não tem personalidade. Mas está dentro da igreja. Está louvando, está pregando, está cantando. Mas as mensagens que você ouve, quem vai para o diabo, quem vai para o inferno, são os que estão fora da igreja evangélica. Os de dentro estão salvos. Não, igreja não te salva. Igreja não te protege. Se você é mentiroso, canalha, sem vergonha, você já está no inferno dentro da igreja, cantando, que é uma maravilha. Porque no inferno está cheio de cantores. Você não gosta do que eu falo, né? Porque você não está acostumado a ouvir isso. Você não gosta porque você não está acostumado. Você está acostumado a ser paparicado. Você está acostumado às pessoas te enganarem. Você gosta de ser enganado.
Você gosta de ouvir mensagem que a sua vida vai ser abençoada. Você gosta de ouvir mensagem que você vai ser o Dom Juan, você vai ser o Bill Gates da vida. Você gosta disso. Eu não gosto. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Será que você é tão burro que você não consegue ler? As cartas de Apocalipse são tudo dirigido aos de dentro, aos pastores, aos bispos, aos sacerdotes. Tem até sumo sacerdote. Ele só é sumo sacerdote ali naquele momento. Depois ele vai e bota uma camisa igual a minha aqui e sai pela rua. Mas sumo sacerdote. Será que o sumo sacerdote cambiava ou trocava de roupa? Não. Mas na igreja moderna, o sumo sacerdote tem 20 anos, barbinha toda feita, né? Costeleta, bigodinho, todo almofadinha, combinando calcinha com sutiã. Será que ele vive o dia todo com aquela roupa? Não. Tudo é para inglês ver. É tudo para te enganar. Mas você gosta do engano. Você gosta do engano. Se você ler a Bíblia, você vai ver como que Deus se dirige aos chamados, convertidos, cristãos, pastores, sacerdotes. E se você ler a Bíblia, você vai ver como é que Deus se dirige àqueles que não pertencem a Ele. É diferente. É diferente. Eu só vou citar 2 casos aqui para você bonitinho entender. Deus teve misericórdia de Manassés. Veja quem foi Manassés. Matou os próprios filhos. Deus teve misericórdia de Nabucodonosor. Mas Deus não teve misericórdia de Ananias e Safira. Não teve misericórdia. Para que você tenha uma ideia. Deus não vai ter misericórdia de pastores medíocres, almofadinhas, que estão fazendo fãs. Pastor hoje tem fãs. Ele não tem discípulos, nem tampouco tem ovelhas. Ele trabalha para ter fãs. As pessoas gostam do pastor. Que ponto, né? Quem tem que ter fã é ator, artista, jogador de futebol. Ele tem que ter fã. Ele tem fãs. Agora, um pastor ter fã ou fãs é medíocre. É vergonhoso, é nojento. Mas é o que mais tem. É o que os pastores estão formando dentro das igrejas. Fãs. Eles não formam discípulos. A maioria das igrejas que tem aí no Brasil, elas estão podres. Elas não têm liderança. Elas não têm substituto. Não têm genealogia. Não tem nada. Por quê? Porque só tem fãs. O fã, ele é fã de qualquer pessoa. Ele nem sabe quem é aquela pessoa, mas ele é fã de um cantor, de um ator, de um jogador de futebol. Ele defende a mentira, o fã. Na igreja, tem gente que defende o pastor mentiroso, o pastor canalha, o pastor que está comendo uma mulher do outro, e as pessoas defendem ele. Isso é fã, isso não é ovelha. A ovelha defende o que é certo. Não importa quem é o pastor ou o bispo, a ovelha defende a verdade, ela defende o reino de Deus, ela defende a Bíblia. O fã não. O fã defende a sua igreja. O fã defende o rótulo, o letreiro da igreja. O fã, ele defende o homem, mesmo que o homem esteja em pecado, enganando as pessoas. É o que mais tem dentro das igrejas. Então as igrejas estão cheias de fãs, de gente que sabe que o pastor está enganando, que o pastor está roubando, mas ela defende. O cristão não defende esse tipo de gente. O cristão, ele respeita o pastor, mas ele não defende o erro. A ovelha, o cristão, o discípulo, ele, o servo, ele respeita o pastor, mas se o pastor errar, ele vai para outro lugar. O fã não, o fã continua. O fã continua apoiando, o fã continua dando seu dízimo, continua dando a sua oferta. O fã é burro, porque o fã fica, não, a obra do Espírito Santo.
Esse é o problema da igreja. Olá, Ricardão. Esse é o problema da igreja. Você não é cristão, você é fã. Como fã de um artista, fã de um jogador de futebol, fã de um ator. Você é fã, não é cristão, porque o cristão defende a verdade. Não importa se é a família dele, se é o marido, se é a esposa, se é o filho. Ele defende a verdade, ele agrada a Deus. Mas a gente não vê mais isso. Quando o de fora é perseguido, é o diabo. Quando o de dentro é perseguido, é provação. Não é porque ele mentiu, não é porque ele enganou as pessoas durante muitos anos. Não, ele está sendo perseguido. Como o político que eu falei ontem, né? O político, quando alguém descobre alguma coisa dele, ele fala, não, isso é perseguição política. Eu sou inocente. Ele jura de pé junto, ele mente de pé junto, ele vende a mãe dele, mas ele diz, não, sou inocente. E tem pastor fazendo a mesma coisa, mas o fã defende, o fã ora, o fã jejua, o fã diz, meu bispo, meu pastor, meu apóstolo, meu sumo. Esse é o fã. Ele defende a mentira, é impressionante. Isso é a igreja moderna. Agora, eu estou te provando aqui, bonitinho, que Deus vai vomitar essa gente. Vai vomitar. Se você está dentro de uma igreja defendendo o erro, Deus vai te vomitar. Acredite você ou não. O seu dízimo, a sua oferta, nada vai te salvar. Nada vai impedir de Deus te vomitar. Está escrito aqui na minha e na sua Bíblia. Acredite se você quiser. Você não gosta da forma que eu faço os vídeos. Você não gosta. Por quê? Porque você é amante da mentira. Você é fã. Você não é cristão. Você não é servo de Deus. Você não é filho de Deus. Você é um fã do pastor. É o que mais tem dentro das igrejas. É impressionante. Tá aí. Só escândalos, escândalos, escândalos. Milagres? Nem pensar. É aquilo que eu falei. Se você vai na porta da esperança do Silvio Santos, você tem 99% de ganhar alguma coisa. Agora, dentro dessas igrejas, você não vai ganhar nada. Só vai perder o seu dinheiro e o seu tempo. Por quê? A maioria está mentindo para você. E você continua sendo fã. Continue. Continue sendo fã. Você vai ver onde você vai parar. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. As lideranças gostam de ser aplaudidas. Gostam de ser populares. Dizem confiar em Deus, mas se você fala deles, eles te processam. Engraçado, né? Engraçado. Eles mandam você confiar em Deus, mas se você falar deles, se vocês acusarem ou mostrarem um erro, uma mentira deles, eles te processam, contratam os melhores advogados para destruir a sua vida. Esses são os bambambãs da fé. E você é fã de gente assim. Você é fã. Você não é cristão. Cristão, olá Williams, não defende mentiroso. Cristão não defende mentiroso. Nem a mulher, nem o marido, nem a família, nem o patrão, nem o empregado. Cristão defende a verdade. Cristão é amante da verdade. Por isso, ele anda sozinho. Por isso, ele é solitário. O cristão, ele sofre muito mais do que qualquer outro tipo de pessoa, porque ele não faz parte desse mundo. Ele não faz parte desse mundo. Então, ele sofre. Ele tem poucos amigos. Ele não é benquisto, ele não é muito querido. Ele é antipático para todo mundo. Por quê? Porque ele vive para isso aqui. Ele serve o que está escrito aqui. Ele obedece o que está escrito aqui. Agora o fã não. O fã, o pastor manda ele mentir, ele mente. O fã, o pastor manda ele enganar, ele engana. Porque o pastor disse, você tem que obedecer. O servo obedece cegamente. O servo vive para obedecer. E você é tão estúpido que você obedece. Você vai para o inferno, meu amigo e minha amiga. Escuta o que está escrito. Deus tem vontade de vomitar esse tipo de gente. O cristão tem posição. O cristão tem posição.
Ele não é Maria vai com as outras. Ele não dança conforme a música. Ele não é camaleão. Ele tem posição. Aonde ele está, com a família, com os inimigos, qualquer lugar, ele tem posição. As pessoas sabem quem tem posição. Mas as pessoas sabem também quem são os Maria vai com as outras. A igreja está cheia de fã. Fã do bispo, fã do pastor, fã do apóstolo, e agora tem fã do sumo sacerdote. Daqui a pouco vai ter papa, ou semideus. Só falta isso. Mas as pessoas gostam do engano, e você é uma delas. Leia a Bíblia. As mensagens da Bíblia não são só para os de fora, para converter os de fora. As mensagens da Bíblia são para os de dentro, que negam a verdade, que enganam as pessoas, que ameaçam. As igrejas estão ameaçando as pessoas. Tem igrejas que querem saber até o dia da menstruação do obreiro, da obreira. O dia que tem relação sexual, o dia que vai no banheiro cagar, o dia que vai mijar. Que ponto que nós chegamos? Controla tudo das pessoas. Isso é igreja, hein? Que você sustenta, que você alimenta. Pastor que fica ligando e tem o Instagram, e tem o Facebook, e tem o YouTube da pessoa, e tem isso, e tem aquilo outro. A que ponto nós chegamos? A que ponto o pastor controla as pessoas? Como a Igreja Católica fazia na época da Inquisição. Quem não era da Igreja Católica era maldito. Era uma praga. A mesma coisa acontece hoje. Aqui você não conhece a história, tampouco você conhece a Bíblia. Algumas igrejas evangélicas estão fazendo uma inquisição. Se você não é naquela igreja, você não serve. Se você não vai naquela igreja, você não serve. Isso é inquisição. A Igreja Católica fazia isso, chamava de herege e matava e prendia e tomava tudo das pessoas. Será que você não acorda que algumas igrejas, não todas, estão fazendo isso? Estão tomando a sua mente, já tomaram o seu coração, já tomaram o seu dinheiro, agora estão manipulando a sua mente. Você gosta. As mensagens da Bíblia, elas não são apenas para os de fora, muito mais para os de dentro. Para com os de fora, Deus oferece misericórdia. Para os de dentro, Deus oferece a sua ira. É que você não conhece a Bíblia. Você não conhece a Bíblia. Está aqui, eu estou mostrando para você. Tenho vontade de vomitar. Olha as palavras que Jesus usou. Tenho vontade de vomitar. Então você, pastor, você vai ser vomitado para o inferno, porque você é um mentiroso, você é um cagão, você tem medo de pregar a verdade para não perder os dizimistas, os ofertantes da sua igreja. Você vai para o inferno, pastor. E quem está te sustentando, quem é o seu fã, também vai para o inferno. Acredite se quiser. Você não gosta, né, do que eu falo? Morde a língua. Assim de fácil. Eu estou provando para você na Bíblia. Será que todo mundo que está na igreja é de Deus? Vai para o céu? Eu vejo, eu fico, não é possível. Como é que um pastor pode mentir? Como é que um pastor pode enganar as pessoas descaradamente? Sabe quem são esses pastores? Os verdadeiros psicopatas evangélicos. É o que mais tem dentro das igrejas. Leia as características de um psicopata. Leia aí no Google as características de um psicopata. Você vai identificar o seu pastor, se ele é ou não é. Ele mente como se estivesse comendo arroz. Ele defrauda, ele manipula, ele não tem sentimento. Ele não tem sentimento. O psicopata, ele é assim. É o que mais tem. Escuta o que eu estou dizendo para você. Tem muitos líderes psicopatas. Basta você ver. Veja as características e depois você vai identificar um por um. Essa é a igreja que o diabo criou.
A igreja não é mais perseguida. A igreja não é perseguida. A igreja hoje é aplaudida, porque a igreja não forma ovelhas, não forma servos ou filhos de Deus. Ela forma fãs. E o fã é aquele seguidor incondicional. Ele não quer nem saber, ele é fã. Ele canta a música, ele veste a camisa, ele compra a camisa, ele assiste os programas, ele é fã. Aí eu vi esses dias uma moça que perdeu o trabalho chorando, né? Ah, eu queria agradecer os meus fãs. Ué, só ela que perdeu o trabalho? Ninguém mais perdeu o trabalho? Só ela que tem que pagar aluguel, só ela que tem que pagar os compromissos, chorando, né? Comovendo os fãs. E os burros dos fãs também choram. Ninguém perdeu o trabalho. Aí o que eu estava pensando, bonitinho, isso é para todo mundo. Você não quer ser mandado embora, você não quer levar o chute na bunda? Abre a sua empresa. Porque toda empresa tem o seu sistema. Ah, porque fizeram isso comigo, fizeram... Ué, toda empresa tem o seu sistema. Você não está satisfeito? Não quer ganhar um chute na bunda? Então abre a sua empresa, abre o seu comércio. Não. Estou muito triste porque perdi o meu trabalho. Ué, só você que perdeu. Já morreram 5 milhões de pessoas no mundo. Só você que está triste. Só você que perdeu o trabalho. Gente que perdeu casa, perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu todo mundo. Você é o único que perdeu. Mas os fãs gostam. Os fãs são iludidos por você. É aquele pastor que chora para pedir oferta. Mas ele não abre mão da vidinha dele de ostentação. Mas ele chora para pedir oferta. Ele diz, olha pessoal, nós estamos numa situação muito difícil, mas engraçado, né? Ele não abre mão da vidinha de ostentação. Mas o fã gosta, o fã se comove. Você não é cristão. Escute o que eu estou dizendo. Você é um fã do pastor. Você é um fã de uma determinada igreja. Você não é cristão. Porque cristão não está de acordo com isso. O cristão não está de acordo com uma mentira de um pastor. Todo mundo pode mentir, menos o pastor. Mas o fã, ele diz, Deus perdoa. A obra do Espírito Santo. Esse é o fã, é o ignorante, é o encabrestado. O fã é assim. Pastor, quando cagava fora do pinico, comigo ele sabia o que ia acontecer com ele. Pergunta quem trabalhou comigo. Pergunta. Se ele cagasse fora do pinico, meu chapa, ele ia gemer. Porque eu não aceito um pastor mentiroso, um pastor enganador. Eu nunca cobrei do pastor que fizesse milagres. Nunca cobrei. Eu sempre cobrei do pastor o caráter. Eu dizia para ele, pastor, se você tirar $1 milhão, eu quero saber como você tirou. Se você tirar $1, eu também quero saber como que você tirou. Eu cobrava o caráter. Mandei muitos embora. Porque não tinha caráter. E para estar no altar, não é para fazer milagre, é para ter caráter, é para ser o espelho do Senhor Jesus nesse mundo. Mas, infelizmente, isso não existe mais. Mas você é culpado porque você sustenta, você frequenta. E você é tão estúpido que você tem aquela conversinha. A obra do Espírito Santo, bispo. Ele vai acertar conta com Deus. Ah, é? Mas enquanto ele não acerta a conta com Deus, você é estúpido, porque você está sustentando com o seu dízimo, com a sua oferta. Dê o seu dízimo, a sua oferta, num lugar onde o pastor tem compromisso com a verdade. Acabou! Só isso! Não, o meu dízimo, eu tenho que ser fiel no meu dízimo. Mas eu vou dar onde? Não, aqui não vou dar, aqui não vou dar, aqui não vou dar. Não, aqui eu vou dar. Porque esse pastor, ele não está para me agradar. Ele tem compromisso com a verdade, com Deus dele. Então eu vou dar o meu dízimo aqui, para ele poder salvar mais pessoas. Acabou! Assim de fácil. Porque onde você tem dado o seu dízimo, você não é abençoado.
Escute o que eu estou dizendo para você. Você está sendo enganado, está colocando o seu dízimo no saquetel furado. Você é um fã. Você está longe de ser discípulo, você está longe de ser servo, você está longe de ser filho de Deus. Você é um fã dentro da igreja. Meu pastor, o meu bispo, o meu apóstolo. Você é um fã. Você vai para o inferno, fã. Você vai para o inferno. Escuta o que eu estou dizendo para você. Não saia, não. Não saia da Babilônia enquanto é tempo para você ver onde você vai parar. Não sou o que estou dizendo, não. Está escrito na Bíblia. O mesmo Apocalipse fala para sair da Babilônia. A Babilônia, que eu antigamente pensava que era a igreja católica, não. Hoje eu tenho consciência que a Babilônia são as igrejas evangélicas na sua maioria. Aonde toda safadeza, mentira, Jezabel, tudo está ali dentro. E quando o pastor erra, ele não é punido, ele é só transferido de lugar, igual a igreja católica faz. Ele continua com a posição dele, com o saláriozinho dele, com a boa vida dele, a dondoca da mulher dele continua ostentando, ele só é mudado. Mas ele comeu a mulher de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, enche a cara de cachaça, mas está aí. Ah, vamos tirar ele daqui, vamos botar ele em outro lugar. E a vida continua. Isso é fã. Você é fã da safadeza. Você é fã. Veja. Você não é filho de Deus. Você é um fã do pastor da sua igreja. Ele canta bonito, ele ora bonito, ele te abraça, ele te beija, ele liga para sua casa quando você não vai. Não é verdade? Oi, dona Joana, a senhora não veio domingo, hein? A senhora quer que eu mande alguém pegar a senhora? O que aconteceu? Você acha que ele está interessado na dona Joana? Ele está interessado no dízimo da dona Joana, na oferta da dona Joana. E se a dona Joana falar assim, olha, eu estou indo em outra igreja, acabou. É de endemoniado para cima. Assim de fácil. Enquanto a dona Joana está na igreja dele. É a dona Joana. Oi, querida. Oi, amada. Oi, serva do Senhor. É assim o tratamento. Mas se a dona Joana fala assim, olha, eu estou indo numa outra igreja, que é perto da minha casa, eu dou 2 passos, estou dentro da igreja. A senhora está endemoniada, hein? A senhora está caída, a senhora está perturbada. Assim de fácil. Então, o que nós temos são pastores safados, malandros e que estão formando fãs. Veja as igrejas. Ah, olha eu aqui. Olha a mulher do pastor aqui. Olha aqui, olha o cachorrinho do pastor aqui. Aqui, como é que pode? Eu fico, olha, por isso que eu não tenho cabelo. Meu cabelo caindo, porque eu fico nervoso. Como é que pode um pastor, uma mulher de pastor, fica, olha eu aqui, olha o meu peitinho como é que tá durinho. Olha aqui, ó, botei silicone, olha como é que minha bunda tá durinha. Olha só, para ganhar cantada, para alguém dizer, poxa, pastora, a senhora tá bem gostosa, hein? Mas ela gosta. O marido é um babaca, ele deixa. Pastor, mulher de pastor, tem que ser uma pessoa, eu esqueci até a palavra que se usa, eu esqueci a palavra, se alguém me lembrar aí. Discreto. Pastor, mulher do pastor, tem que ser discreto. Não é o que a gente vê. Fica aí esse vídeo. Se você gostar, nos ajude. Nos ajude naquilo que Deus tocar no seu coração. Divulgue o vídeo. Divulgue o vídeo. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Tá bom? Se você quiser o número da conta, você liga para mim no Message. E eu passo, não sei se alguém sabe o número da conta e pode colocar. Mas se você quiser ajudar, fala, bispo, eu quero ajudar o senhor. 50, 100, o que você quiser ajudar. Eu te dou o número da conta. Tá bom? Divulgue o vídeo. Que tenham todos um bom dia. Pergunte no espelho. Vá lá no espelho do seu banheiro, do seu quarto. Pergunte, eu sou fã ou eu sou filho de Deus? Porque eu digo para você, você está mais para fã do que para filho de Deus.